Muito bem, projeto Eleições, Associação de Oficiais 2018. Nós já estivemos aqui, nesta sala, por onde nós entendemos que deva passar o futuro governador do Rio Grande do Sul, com um candidato ao governo do Estado, o Dr. Jairo Jorge, da mesma forma com o Dr. Miguel Rosseto e também com o Dr. Eduardo Leite. Hoje nós estamos tendo a elevada honra de receber o Partido Novo, através do Dr. Matheus Bandeira, o seu candidato a vice-governador, o Dr. Bruno Miragem, e também acompanhando o candidato a deputado estadual, Dentinho, também pelo Partido Novo. Todos os senhores nos alegram, nos honram com a presença. O formato que a Associação de Oficiais entendeu de fazer essa prestação de serviço, não só ao nosso associado, aos associados das demais entidades que representam as carreiras de Estado, mas também ao povo do Rio Grande do Sul, é um formato onde nós trazemos as vozes, a fala de todos os funcionários públicos do Estado do Rio Grande do Sul, a alta gestão do Estado do Rio Grande do Sul, para nos ajudar a receber os candidatos e propor algumas reflexões para conhecer, para saber o que pensa o candidato do futuro, para o futuro do Rio Grande. Então, nos honram com suas presenças os defensores públicos, a partir da doutora Juliana Coelho Lavini, os auditores de contas, através do doutor Amaury Perusso, os auditores fiscais estão aqui representados pelo Sindifisco, na pessoa do doutor Jorge Ricardo de Abreu, também os procuradores do Estado estão aqui na pessoa da doutora Patrícia Bernardi Dalacqua, os delegados de polícia, na pessoa do meu amigo, o delegado Cleiton de Freitas. E o senhor está na casa dos oficiais da Brigada Militar e dos oficiais do Corpo de Bombeiros, que com muita honra, repito, lhe recebem e lhe passam a palavra para estes 10 minutos de considerações iniciais. Obrigado, Marcelo, obrigado pelo convite. Eu quero parabenizar a Associação dos Oficiais da Brigada Militar pela iniciativa, né, de reunir representantes de outras carreiras de Estado e ouvir as propostas de cada um dos candidatos. Uma honra para mim estar aqui, participar dessa conversa, especialmente pelo fato que eu já fui um servidor de carreira concursado do Estado, da carreira dos auditores fiscais, fui colega do Jorge Ritter, né, ingressamos acho que no mesmo ano, mesmo concurso, exatamente. Portanto, e sei pela trajetória que tive, pela passagem que tive em diferentes governos, enfim, encontrando não apenas colegas da Fazenda, mas de todas as outras carreiras, eu sei o quanto nós temos no Rio Grande do Sul, no serviço público, nas carreiras de Estado, gente muito competente e qualificada. Isso eu acho que é reconhecido por todos, né? E a gente precisa, acho que enaltecer a qualidade que nós temos no serviço público estadual. Eu nunca pensei em me candidatar a cargo nenhum, quer dizer, política nunca foi para mim uma opção de carreira, não sou político profissional, assim como o Bruno Miragem, que compõe junto comigo essa chapa, né, que muito me honra, é um amigo e um advogado extraordinário, que também fez a sua vida com passagens pela administração pública e na vida empresarial, assim como eu. Nós não somos políticos profissionais, a gente não quer fazer da política um meio de vida e a gente só decidiu participar desse processo porque nós entendemos que o Brasil e o Rio Grande do Sul encontram-se numa encruzilhada. Nós vamos ter nessa eleição de 2018 talvez a eleição mais definidora dos rumos do país e do Estado da história recente do país, né? Talvez desde 1989, que também foi a primeira eleição depois do processo de redemocratização, talvez essa ainda seja mais definidora, porque nós chegamos ao fim de um ciclo, eu tenho chamado de ciclo da velha política, né? Da política tradicional, das velhas práticas, dos velhos métodos, do clientelismo político, dos conchavos, né? Do fisiologismo, que caracterizaram a política nestas últimas décadas. A gente chega no fim de uma crise, e a gente espera que tenha sido o fim de uma crise sem precedentes também. Nós vivemos entre 2014 e 2016 a maior recessão da história do Brasil, desde o início da série histórica dos indicadores econômicos, do nível de atividade econômica, maior recessão da história, que não foi uma crise das empresas, uma crise decorrente da crise política, institucional, moral, crise fiscal
que por sua vez também é decorrente do enfraquecimento da representação política, que ao longo dos anos acabou se desconectando totalmente da sociedade, dos interesses maiores da sociedade, e se submetendo, sucumbindo aos lobbies dos grupos de pressão, no setor privado e no setor público. O que a gente vive hoje é resultado de um modelo de Estado, de um modelo de economia falido, que deu errado aqui no Brasil e deu errado no mundo, em diversos países, que implementou políticas equivocadas, como a política do conteúdo nacional, a política de formação de campeões nacionais, enfim, tem uma série de características que definem bem o nosso modelo de capitalismo de laços, sem livre competição, mas com uma intervenção excessiva do Estado em diversos setores da economia. E depois de tudo que a gente assistiu nos últimos anos, com as revelações da Lava Jato, por exemplo, os escândalos intermináveis, inacreditáveis de corrupção que dragaram todos os grandes partidos políticos para o centro da Lava Jato, e que, na minha opinião, talvez definam bem a ruína moral da política brasileira, isso trouxe desesperança, desencanto, descrença dos brasileiros em relação à possibilidade de esperar soluções pela política tradicional. Basta ver o que aconteceu nas eleições no ano passado do Amazonas, uma eleição especial, extraordinária, e agora de Tocantins, quando o número de ausência no processo eleitoral e de votos brancos e nulos foi de cerca de 50%. Que mostra que as pessoas não acreditam mais. Isso é o pior, porque a gente está perdendo a esperança, as pessoas estão perdendo a esperança nas soluções que possam vir da política. E nós temos trabalhado no Partido Novo justamente para tentar resgatar esta esperança, que é difícil em tempos difíceis. É difícil, mas que é um esforço necessário, porque ou a gente volta a acreditar que a solução numa sociedade democrática tem que vir necessariamente da política, ou a gente vai se resignar a continuar sendo governado pelos profissionais da política e continuar descendo ladeira abaixo no abismo em que esses sucessivos governos já nos meteram, do qual toda a sociedade hoje é vítima, mas também é corresponsável, porque ela fez parte das escolhas. Ninguém chegou no Palácio do Planalto, ninguém chegou no Congresso Nacional, ninguém chegou aqui no Palácio Farroupilha ou no Palácio Piratini a pé, todos chegaram com os votos dos brasileiros. Nós, do Novo, acreditamos, sim, que a solução deve vir da política, mas não virá dos partidos tradicionais. Foi assim que surgiu o Partido Novo, que, na nossa opinião, é a única novidade na política brasileira, porque representa, define bem, expressa bem a indignação do povo brasileiro. É um partido que não surgiu como decorrência de outros partidos políticos, não tem ligação com nenhum sindicato, não tem ligação com nenhuma organização religiosa, mas foi formado por pessoas comuns, cidadãos de bem, trabalhadores, que cumprem com as suas obrigações, que pagam seus impostos, que não compactuam com a corrupção, que não compactuam com as sacanagens, que não vivem de privilégios, e que resolveram se juntar e formar um partido para oferecer alternativa de renovação política. Não basta a gente reclamar da velha política ou reclamar dessas práticas políticas que nos trouxeram até aqui, se não tivermos alternativa. E foi assim que o Novo passou a atrair pessoas de fora da política, dos diversos segmentos da sociedade, para participar do processo político. Reconhecendo que boa parte do que a gente vive hoje é resultado, sim, da nossa inapetência para a política, da nossa decisão de terceirizar a política para aqueles que sempre gostaram da política e que vivem dela e que criam seus mecanismos para se perpetuar no poder. O Novo foi formado com princípios e valores muito claros, muito fortes, transparentes, não acredita que partidos políticos, que são organizações privadas por definição, devam se financiar compulsoriamente com impostos dos brasileiros. É o único partido que defende isso abertamente, é o único partido que não usa um centavo do dinheiro de impostos. Todos os demais que dizem que a segurança é prioridade, que a saúde é prioridade, não hesitam em utilizar os 2,7 bilhões de reais para financiar a sua atividade partidária e as suas campanhas. Todos vocês aqui e todos os colegas de vocês das diferentes carreiras de Estado vão financiar as campanhas do Lula, que está preso na cadeia, vão financiar a campanha do Bolsonaro, vão financiar a campanha do Alckmin, vão financiar a campanha de todos os candidatos a presidente e de todos os candidatos a governo do Estado. Todos esses candidatos, quando se movimentam aqui no Estado, se movimentam com dinheiro público, dos impostos, que deveriam ser destinados para outras coisas. O único partido que se apresenta, que se distingue de todos os demais, é o Novo,
que se financia exclusivamente com trabalho voluntário e com contribuições voluntárias ou doações e contribuições dos seus filiados e apoiadores. É o único partido que faz isso, que defende, que pratica aquilo que defende, ou seja, que faz o chamado walk the talk. Né? É o único partido que só aceita nos seus quadros, não é candidato, o único partido que só aceita filiados ficha limpa. Portanto, é o único partido, o único entre os 35 partidos e os 27 com representação no Congresso Nacional, que é formado 100% por gente honesta, que não tem um político corrupto de estimação, como todos os demais têm. Né? Partidos que têm corruptos condenados e presos como virtuais candidatos, partidos que têm na sua direção ou são presididos por ex-presidiários, né? São dois hoje, dois partidos políticos que recebem verbas expressivas de dinheiro de impostos, são presididos por ex-presidiários e disputadíssimos no chamado centrão para a formação de coalizões espúrias que só estão preocupadas com o tempo de TV e rádio. Portanto, a gente se apresenta assim com muita tranquilidade. Eu tenho muita honra de ombrear com pessoas como o Bruno, como o Dentinho, Rafael Fantin, que está aqui, que é uma pessoa admirada no que fez, né? Foi esportista profissional, jogador de vôlei, levou o nome do Brasil para fora, né? E que também entrou nessa para oferecer uma alternativa de renovação e representação da sociedade na Assembleia Legislativa. Todos os candidatos do Novo são pessoas assim. Um único candidato disputou a eleição no passado, Marcel Van Hatten. Todos os demais são novos na política. Né? E é por isso que a gente está muito otimista, está trabalhando com muito entusiasmo, e a gente sente um retorno cada vez maior da sociedade, porque é isso que ela está demandando. Quer dizer, pessoas novas, pessoas honestas, dispostas a construir uma saída para o Brasil e uma saída para o Rio Grande do Sul. Né? O quadro nosso é dramático, tanto no Brasil quanto aqui no Rio Grande do Sul. A gente tem proposta clara para todos os problemas do Estado, elas estão expressas no nosso plano de governo. É o único partido que apresentou um plano de governo detalhado em cada uma das agendas principais, que são tarefas do Estado. O nosso plano de governo tem 130 páginas, nós fizemos um esforço para reduzir, né? Inicialmente tinha 180 páginas. Os demais partidos têm planos de governo com 50 páginas, 30 páginas, um deles com 4 páginas, slides de PowerPoint. Né? Então a gente está muito tranquilo, disposto a fazer esse debate e continuar essa caminhada gastando sola de sapato, saliva, usando as redes sociais, espaços como esse para apresentar as nossas propostas e os valores, os princípios que nos movem nessa caminhada. Gostaria de agradecer a sua intervenção inicial, candidato Matheus Bandeira, e lhe dizer também que fique tranquilo em relação ao sininho aí do tempo, porque na verdade nós estamos trabalhando com referências, mas sempre complete seu pensamento de maneira bem tranquila. Nós vamos ouvir agora, e até se quiser apresentar também os auditores fiscais, a partir do Sindifisco, na pessoa do Dr. Jorge Ritter de Abreu, vai propor uma reflexão ao candidato Matheus Bandeira de 3 minutos. Depois o senhor tem aí 5 minutos para responder. Com a palavra, então, Dr. Jorge. Bom, boa tarde a todos, então, agradecendo o convite da Associação dos Oficiais, né, e das entidades promotoras, o candidato Matheus. Gostaria de fazer uma reflexão acerca da situação fiscal do Estado, né? O Sindifisco tem proposto uma saída pelo lado da receita, né? Porque, enfim, embora a gente reconheça que a questão fiscal tem 2 lados, tem a despesa e tem a receita, porém, do lado da despesa, os resultados, eles custam muito a aparecer e são muito dolorosos, né? Um corte na despesa, uma reforma, enfim, ela vai dar resultado ao longo do tempo, muito embora ela gere uma expectativa positiva para investimentos. Mas no lado da receita, a gente olha para a União, ela tem um déficit de 150 bilhões por ano, aqui do Estado 5 bilhões. O que pode trazer a receita? Pelo lado da União não pode vir Lei Candir, enfim, são coisas que a gente tem que postular, mas por aí é difícil, né? Aqui no Estado, nós temos um problema que são as alíquotas do ICMS que estão vigorando até o fim do ano. E após esse período, elas voltam ao que era o patamar anterior, né? Então, ocorre uma diminuição da carga tributária logo para o ano que vem, né? Existe uma renegociação da dívida, que é o regime de recuperação fiscal. O Estado hoje não está pagando a dívida em função de uma liminar no Supremo, né? E depende de completar uma série de medidas na Assembleia Legislativa para poder renegociar a dívida e poder ter uma segurança pelos próximos 3 anos, prorrogável por mais 3 anos, de não pagar essa dívida, né? Então, dentro desse ponto de vista, né,
a gente pensa em ter saídas, ter uma melhor organização da receita, da parte tributária, uma melhor tributação sobre o consumo, reduzindo benefícios fiscais e organizando uma tributação mais com menos incentivos e mais focada no desenvolvimento do Estado. Acho que a tributação ela pode induzir ao desenvolvimento, pode induzir as pessoas a acreditarem mais no Estado, né? A investirem mais, enfim, o que vai trazer mais receita, efetivamente, né? Então, minha colocação é essa, a minha questão é essa. Como fazer, né, para ter um governo novo que entra? Como fazer para suprir essas receitas que vão terminar agora, fim do ano? Existe a intenção de propor um novo aumento, uma continuidade do aumento das alíquotas, né? Por mais 4 anos. Como negociar na Assembleia o apoio político para ter as condições, efetivamente, de fechar a negociação do regime de recuperação fiscal. Basicamente é isso, né? E esperar que a economia ande para frente, com o desenvolvimento, a gente vai poder arrecadar mais, né? E ter, dentro da Receita, as condições de arrecadar melhor, né? Autonomia para a Receita, para ela agir num cenário novo, né? Eu acho que esse pensamento pode ser positivo no sentido do Estado sair da crise, olhando para o lado da Receita, sem descuidar, é claro, da despesa. Obrigado. Bom, obrigado, Jorge, pela proposição. E é muito bom quando a gente começa uma discussão sem ter que discutir sobre os números, sobre as premissas, né? Porque os nossos números são os mesmos. Então, o tamanho do déficit, quer dizer, não há divergência sobre isso, o que acontece, por que a situação não é tão caótica hoje, quer dizer, por que o déficit projetado para este ano, ele não nos trouxe para o colapso, justamente pelo fato de que a gente, por força de uma liminar, não está pagando a dívida. Então, na prática, a gente já está usufruindo do benefício do regime de recuperação fiscal, no caso, a suspensão do pagamento da dívida. Então, se torna muito mais fácil fazer uma discussão, porque daí é uma discussão sobre ideias, sobre o que a gente pode fazer para tirar o Rio Grande desse atoleiro, sem ter que estar disputando números aqui. Os números são os mesmos. Eu tenho utilizado os números dos cenários fiscais elaborados pela Secretaria da Fazenda, né? Não é um dado institucional, são de 3 auditores de lá, mas que eu tenho absoluta convicção de que não há diferença sobre isso em relação ao Sindifisco, né? Então, eu começaria dizendo o seguinte: concordo com boa parte das tuas colocações, exceto com o fato de que a saída se dá só pelo lado da receita, né? É verdade que cortar despesa hoje, existe uma rigidez no lado da despesa, nessa equação, e existe uma rigidez do lado da receita. No modelo tributário nosso hoje, onde boa parte da nossa receita, o principal tributo é o ICMS, e ele tem pouca elasticidade em relação ao crescimento econômico, ele tem uma correlação muito forte com o crescimento econômico. Se nós crescermos 1%, o ICMS vai crescer próximo de 1%, se nós crescermos 5%, ele vai crescer próximo de 5%, e assim por diante. Então, quando a gente projeta os cenários fiscais para frente e imagina que o Rio Grande possa voltar a crescer na média anual o que ele cresceu no passado, fica claro que com este modelo nós não vamos ter acréscimo substancial de receita, né? Mesmo que a gente pudesse imaginar um crescimento chinês para os próximos anos, o que não é razoável, porque o Rio Grande do Sul vem crescendo nas últimas décadas menos do que o Brasil, menos do que a média nacional, então não é razoável esperar que a gente possa crescer 5%, 7%, mas mesmo que nós imaginássemos que fosse possível crescer 5% e a receita de ICMS crescesse 5%, ainda assim isto não seria suficiente para resolver a equação fiscal. Por uma razão muito simples, porque de tudo aquilo que a gente arrecada, e o Jorge sabe muito bem disso, assim como o Amaury, existem as chamadas vinculações de receita e as transferências constitucionais obrigatórias de parcela dos tributos. Então, no caso do ICMS, 25% de tudo que se arrecada vai para o município. E de tudo aquilo que sobra do ICMS, dos 75% do acréscimo da receita do ICMS, nós temos a obrigatoriedade de investir 35% em educação, se nós formos cumprir o dispositivo constitucional da Constituição Estadual, né, que significa basicamente 26,5% sobre os 75% do ICMS da parcela do Estado. 12% da receita líquida de impostos e transferências na saúde, 3% para pagamentos precatórios e assim por diante. O fato é de que cada R$100 que a gente arrecadar adicionais do ICMS, sobram
líquidos para aplicação de livre arbítrio pelo Estado, R$ 37,50. R$ 37,50. O que significa dizer que para um déficit de 5 bilhões, que pegar o número que o Jorge citou, para o próximo ano, nós teríamos que ter um acréscimo de quase 15 bilhões, 14.850. A gente fez essa conta com o número de 5 bi, foi coincidência, não sabia que ia trazer esse número, mas para facilitar a conta a gente fez uma estimativa com 5 bi de déficit. Nós precisaríamos de 15 bi. 15 bi é 1/3 da receita hoje do CMS. É impossível imaginar isso. Então a primeira constatação é a seguinte: existe rigidez do lado da receita, existe rigidez do lado da despesa. Então não haverá solução de curto prazo, não há bala de prata. Nisso eu também concordo com o Jorge. Quer dizer, o ajuste é um processo, é uma jornada. E ele começa com o resgate de um princípio básico da administração, não só da administração pública, que as pessoas aplicam na sua vida, na vida familiar, que é o princípio da austeridade fiscal, né? Ou dito de outra forma, o princípio de que não se gasta mais do que se arrecada. O que a gente fez lá em 2007, 2008, 2009. Isto vai resolver, no primeiro momento, o problema? Claro que não, porque a despesa já é maior que a receita. Mas a gente precisa resgatar isso num primeiro momento e impedir que a despesa continue crescendo. E aí, sim, concordo com o Jorge, partir para outras iniciativas, outras medidas que possam nos ajudar a, reduzir a renúncia fiscal, com revisão dos incentivos fiscais existentes, quer dizer, entender quais os incentivos que deram certo, entender, fazer análise de impacto, o que de resto deveria ser feito para todas as políticas públicas, né? Na saúde, na educação, quer dizer, todos os programas que hoje utilizam recursos orçamentários, recursos públicos, deveriam ser submetidos à avaliação de impacto, né, de retorno. Então, fazer revisão dos incentivos fiscais atuais e promover todas as medidas necessárias, Jorge, para melhorar o ambiente de negócios, para torná-lo mais atrativo, para que o Rio Grande do Sul possa voltar a ser competitivo na busca por investimentos do Brasil, que escolhem um Estado, ou mesmo do exterior, que ainda vem o Brasil como um destino importante de investimentos, porque há um Brasil de 200 milhões de pessoas, de uma classe média grande, que não tem conflitos internos, salvo essa conflagrada epidemia de crime, quer dizer, não tem guerra civil, embora aqui se mate mais do que em países conflagrados por guerra civil como a Síria, né? Mas poder atrair aquele que investe, que toma decisão de investimento de longo prazo, com um ambiente mais favorável para quem empreende, para quem investe, para quem coloca recursos, né? Com menos burocracia, com processos mais simples, né? Enfim, tem uma série de medidas de desburocratização. A questão da legislação ambiental é crucial nisso. Hoje a gente freia investimentos importantes que poderiam estar acontecendo no caso do segmento de energia, né, por conta de atraso na concessão de uma licença prévia ambiental. Inclusive de segmentos, né, modalidades de investimento que a gente já sabe de antemão quais são os impactos ambientais possíveis, né? Que tipo de mitigação pode ser feita? A energia eólica, por exemplo. Né? Que tipo de impacto ambiental vai gerar um parque eólico? Vai o quê? Atrapalhar o fluxo migratório de pássaros pelo litoral? Desculpa, a gente tem que ter determinação para estabelecer que licença ambiental tem que ser dada num prazo exíguo de 15 dias, por exemplo, no máximo, para investimentos que não têm complexidade nenhuma na sua análise de impacto, né? Então, concordo contigo, para encerrar, nós precisamos sim conter o crescimento da despesa, rever incentivos fiscais e trabalhar para melhorar o ambiente de negócios para que a gente possa voltar a atrair investimentos e com isso dinamizar a economia. Vou lhe convidar a permanecer no tema de finanças, chamando os auditores de contas, na pessoa da doutora Mauri Antunes, aí, para seguir a linha de raciocínio aí do orçamento do Estado e da problemática que isso envolve. Bom, Matheus, é um prazer conversar com você. Já fomos colegas de gestão pública, vamos dizer assim, né? O tema que eu quero trazer para o diálogo diz respeito à dívida pública e o regime de recuperação fiscal. E, só para situar, vamos usar um número. Nesse momento, segundo o relatório de 2017 da Secretaria da Fazenda, a dívida do Rio Grande do Sul soma 58 bilhões 572 milhões, que representa 86% de todo o endividamento do Estado do Rio Grande do Sul. Bom, esta dívida tem um espaço hoje de recálculo dela, né, baseado na troca de indexador do IGPDI para o IPCA e na redução da taxa de juros de 6% para 4%. Isto, na essência, é o que caracteriza lá a possibilidade do regime de recuperação fiscal. Nós temos dito que
que de recuperação fiscal não tenha absolutamente nada ao regime que está sendo proposto, porque, ao final, nós vamos continuar com a dívida na dimensão que ela está, acrescido dos custos adicionais. Então, o Estado não estará em melhores condições fiscais nesse expediente. Mas o que é importante trazer aqui para a nossa conversa? Esse regime propõe 21 novos condicionantes, incluindo a possibilidade de ter aquilo que nós denominamos de um triunvirato, que fará uma avaliação da realização de despesas, né? Representado lá por um representante da Secretaria da Fazenda, um representante do TCU e um representante da Secretaria do Tesouro Nacional. O governo tem feito um esforço o governo atual tem feito um esforço para aprovar o regime de recuperação, né? A questão central é saber se não aprovado, né? Primeiro, se você apoia a ideia do regime de recuperação ou com que variáveis. Segundo, se não aprovado o regime de recuperação fiscal com esses elementos que caracterizam ele, se você fará esse esforço de aprovação. Para encerrar, eu quero chamar a atenção o seguinte: os auditores do Tribunal de Contas têm chamado a atenção para algumas questões em relação à dívida, dentre elas o fato de que a dívida cresceu 32,65 bilhões entre 1994 e 1998, sem que o Estado tivesse tomado qualquer recurso adicional, e foi motivado tudo isso por mecanismos estritamente financeiros. Então, nos parece que essa dívida também mereceria um reexame, além de considerar os 2 bilhões que foram adicionados, né, para manter o Banrisul público, né, foi transformado em dívida pública. Bem, feitas essas considerações, gostaria muito de ouvi-los sobre essa questão, porque ela vai traçar aí um novo horizonte para os próximos anos para as finanças públicas do Estado. Bom, Mário, obrigado pela pergunta, porque ela permite complementar a resposta ao Jorge. Em relação ao regime de recuperação fiscal, eu sou absolutamente favorável. Acho que, neste ponto, o Sartori estava na direção correta, levou muito tempo para encaminhar. Tem das cláusulas e das condicionalidades estabelecidas pelo projeto de lei complementar 159, tem uma que me incomoda, que eu vou dizer muito, a única cláusula que eu acho que ela deve ser objeto de negociação com a União, que é a limitação para a reposição de servidores, em especial na segurança pública. Porque, por conta da deterioração das finanças públicas e por conta da medida que todos os governos fizeram de sempre represar ao máximo a reposição dos efetivos e deixar para o final do seu governo para anunciar grandes contratações, grandes concursos públicos, o que é um duplo problema, né? Primeiro, porque sofre-se com a perda de efetivo ao longo de 3 anos. Depois, quer dizer, é impossível que Brigada Militar, Polícia Civil e todos os órgãos da segurança pública consigam absorver e treinar esses profissionais, além do limite da capacidade das academias de polícia. Não dá. Na Brigada Militar eu sei que o limite é 1.050. Fora isso, se a gente quiser contratar 2.000 no primeiro ano, vai ser um problema, porque vai recrutar mal, vai treinar mal e o resultado vai ser ruim. Então, este é o único item que eu tenho assim, absoluta convicção de que tem que ser objeto de negociação com a União, porque a gente enfrenta um problema sério com a criminalidade. Porto Alegre hoje é a 39ª cidade mais violenta do mundo e a gente precisa gradualmente repor. Gradualmente significa tomar as medidas necessárias enquanto não é aprovada uma reforma da Previdência que resolva, que coloque um freio em aposentadorias precoces. Este é um problema. Eu sou contrário ao regime especial de aposentadoria na segurança pública, que não tem idade mínima. Então, eu sei que isso, quem escuta da segurança pública, às vezes pode me tomar como, opa, isso aqui é contra nós, contra o nosso direito, mas eu não tenho problema de falar isso, reconhecer isso publicamente. Enquanto não se aprova uma reforma da Previdência, é preciso trabalhar para garantir que a gente tenha um nível de migração para a inatividade menor, com incentivos para permanência ou com incentivo para retorno daqueles que se aposentaram. Tem várias formas de fazer isso, a gente escreveu isso no plano de governo, formas diferentes das que são utilizadas hoje. Fora isso, eu defendo o regime de recuperação fiscal. O que significa, portanto, dizer que eu defendo as privatizações. Eu defendo e poderia defendê-las por várias outras razões. Conceituais, porque não é papel do Estado ser empresário,
porque as companhias elas são, via de regra, capturadas pelos partidos políticos ou pelos sindicatos. A gente sabe disso. Na melhor das hipóteses, para utilizar as companhias em seu benefício próprio, mas na pior das hipóteses, a Lava Jato nos mostrou para que elas são estratégicas para os políticos, para roubar mesmo. Né? E porque essas companhias, quando são ineficientes, quando geram prejuízo para toda a sociedade, tem que ser pago pela sociedade. Né? Há 20 anos atrás, boa parte da distribuição de energia elétrica foi privatizada aqui no Rio Grande do Sul. Nós temos hoje um concessionário privado, que não dá prejuízo, que muito pelo contrário provisiona recursos para fazer investimentos, para ampliar a capacidade de oferta, enquanto a CE, estatal, distribuidora, gera prejuízo de R$500 bilhão ano, em média. Nos últimos 3 anos, R$1,12 bilhão de prejuízo, administrada pelo PSDB, de porteira fechada, numa Secretaria de Minas e Energia dirigida pelo PSDB. Estes R$1,12 bilhão, aliás, 1,2 bilhão é o patrimônio líquido negativo da companhia, terá que ser coberto pelos acionistas controladores, que são o Estado e a União. Vai sair dinheiro de onde? Dos impostos de todos os gaúchos. Então, eu sou favorável ao regime, vou defender, trabalhar pelo regime durante a campanha, vou defender as privatizações e a adesão ao regime de recuperação fiscal, porque eu entendo ele como algo muito próximo do que um regime de recuperação judicial de empresas falidas. É por isso que não tem perdão, sabe? Tem uma suspensão do pagamento do serviço da dívida. Inclusive, porque essa dívida é conosco mesmo, Amaury. Quando a gente deixa de pagar, esta dívida, o serviço da dívida vai ser acumulado no estoque e quando a gente voltar a pagar, a gente tem que pagar essa dívida. Se nós defendêssemos o perdão da dívida, nós, o Estado de São Paulo, o Estado do Rio de Janeiro, o Estado de Minas Gerais, isso significaria dizer que nós mesmos, brasileiros, pagaríamos ela, porque perderíamos isso como crédito na União. Então, a gente deve discutir condições melhores? Claro que sim, não faz sentido a gente pagar taxas de juros maiores do que a própria União utiliza para rolar a sua dívida. Até porque a dívida do Estado com a União é crédito da União. E ela rola a sua dívida com juros menores, né, em alguns casos de 3% ao ano, mais inflação, enfim. Então, seria justo que os Estados tivessem as mesmas condições de rolagem da sua dívida contratual com a União. Então, essa discussão de indicador, de indexador e de taxa de juros, ela é válida. Ponto 2, dívida com o Banrisul, dívida oriunda da negociação que o Estado fez para manter o Banrisul como estatal, né, com o controle do Estado, controle acionário. Lá no passado, em 1997, quando foi feita a discussão da renegociação da dívida em âmbito nacional, e o governo optou por manter o Banrisul sob comando estatal, nós assumimos, naquela época, uma dívida de R$700 milhões, que era mais ou menos 10% da dívida negociada com a União, e uma outra dívida com o equacionamento dos passivos atuariais da Banrisul Previdência, que era da ordem de outros 500 milhões. Então, cerca de 10%, um pouco mais do que isso, da dívida contratada lá atrás, e que hoje é mais ou menos os mesmos 10%, ela é decorrente desta decisão de manter o banco como banco estatal. Né? Bom, foi uma decisão que o governo, representando os gaúchos, tomou lá atrás. E a gente tem que ter consciência disso. Né? Talvez, boa parte, talvez somando todos os dividendos pagos, que é a remuneração do acionista, Estado do Rio Grande do Sul, no lucro que o banco gerou ao longo desses anos, talvez isso chegue perto, mas não ultrapassa o valor que está lá consignado na dívida, que é decorrente dessa decisão. A gente não teve acréscimo da dívida, o que a gente teve foi acréscimo da parcela como proporção da receita corrente líquida, na verdade da receita líquida real, que era o indexador utilizado antigamente na dívida. Então, assim, sou favorável ao regime, a gente precisa defender sim as privatizações e ao defender isso durante a campanha, a gente acredita que está construindo a legitimidade do voto para fazer essas reformas. Como é que a gente vai trabalhar na Assembleia Legislativa? Primeiro, encaminhando essas medidas mais duras logo no início do ano legislativo, ainda com a legitimidade do voto fresquinha, né, e com uma negociação muito transparente com todos os partidos e com a sociedade. Doutor Matheus, eu vou pedir licença aos colegas e também ao senhor para tentar, nessa mesma linha de raciocínio, lhe propor, nesse momento, uma reflexão por parte dos oficiais da Brigada Militar e também do Corpo de Bombeiros. É natural, nesse momento, que nós estamos recebendo os candidatos, que a população do Rio Grande do Sul está, pelo menos assim, a gente tem a expectativa, ouvindo com atenção cada um deles, que nós identifiquemos naqueles candidatos algumas características. A sua, até pela experiência pessoal e profissional que o senhor traz nesta área de finanças e também pelo próprio nome do partido, que é o Partido Novo, acho que é legítimo reunir alguma expectativa no sentido de apresentar alternativas a esta questão que aí está. Que questão é essa? A maioria dos candidatos, se não a totalidade, diz que
vai deixar de parcelar os vencimentos, vai deixar de atrasar ou fracionar, inclusive, o 13º dos funcionários, que vai tratar com responsabilidade, que vai tratar com valorização o funcionalismo público do Estado. O senhor, há pouco, na resposta, disse que não há só uma rigidez no que diz respeito ao controle de gastos, há também uma rigidez no que diz respeito à receita. E que isto nos deixa impactados, porque nós temos a expectativa de ouvir a solução por parte do candidato. O diagnóstico está aí, o Rio Grande do Sul minimamente conhece a crise em que o Estado se encontra, existem opiniões variadas sobre isso, existem os números que aí estão, quer dizer, de maneira simplória ou simplista, se verifica que a arrecadação do Estado passa dos 3,5 bilhões de reais e que a folha do Executivo, por exemplo, representa algo em torno de 1 bilhão e 100 mil, e na verdade nem é este valor o total, na medida em que ficam nos cofres públicos ali recursos de previdência, recursos de imposto de renda, de maneira que se verifica que não há espaço, primeiro, para um novo candidato ao governo do Estado, a partir de janeiro do ano que vem, dizer, olha, eu sabia que havia crise nas finanças, mas não imaginei que elas fossem tão importantes. Até porque o governo que aí está decretou estado de calamidade pública nas finanças do Rio Grande do Sul. Então, todo aquele que assumir, assume com a responsabilidade, pelo menos disso não poder alegar. Segurança pública não se pode dar aquele delay. Aliás, até tem uma prática muito comum nos governos que dá oferece de barbada, digamos assim, me perdoe até a expressão um pouco mais menos atenciosa, mas os primeiros 100 dias. Então, segurança pública, o senhor não vai ter 100 dias. A demanda do funcionalismo público estadual, o senhor não vai ter 100 dias. O diálogo precisa ser permanente. E aí é uma provocação em relação, inclusive, à questão previdenciária, que o senhor, na resposta anterior, mais ou menos tangenciou. Na verdade, nós, os militares estaduais, não temos como uma previdência especial, um privilégio, uma prerrogativa, nós temos como uma compensação constitucional a toda a série de obrigações que o militar tem, como, por exemplo, a dedicação exclusiva, o não poder fazer greve, estar à disposição. Aliás, o senhor vai ver isso. O senhor assumiu o governo do Estado do Rio Grande do Sul nos próximos 4 anos, o senhor vai ver que tem uma instituição que vai estar ao lado do povo do Rio Grande 7 dias por semana, 24 horas por dia, que é a Brigada Militar. Então, independente dos vencimentos estarem em dia ou estarem atrasados, independente de qualquer circunstância, independente de ter o armamento mais moderno, a viatura mais moderna, e este enfrentamento se dá com fuzil, seja com o que for. Então, retomando a minha fala do início, que é apontar as situações de orçamento, porque não há que se falar em segurança pública com seriedade sem se falar em orçamento, e forte na colocação que o senhor mesmo faz, de que há também uma rigidez aí no que diz com as receitas, como é que o senhor vai tratar com prioridade a segurança pública no Estado do Rio Grande do Sul nos próximos 4 anos? Obrigado pela pergunta, Marcelo, porque essa pergunta me permite dizer que nós entendemos, na agenda de prioridades do governo, a segurança pública no mesmo patamar, e não é à toa que ela está junto aqui com a agenda de finanças públicas do nosso plano de governo, imediatamente seguinte, a agenda de segurança pública. Ela não está no meio de outras agendas, é uma agenda de segurança pública, está muito detalhado aqui tudo que a gente pretende fazer. Este é um dos temas que teve a colaboração de um maior número de pessoas, especialistas de segurança, da Brigada Militar, da Polícia Civil, de várias, muitos dos quais não quiseram, obviamente, se identificar, porque, enfim, temem aí que a sua contribuição não seja entendida como algo que não é um alinhamento político com a nossa proposta, mas sim com aquilo que realmente precisa ser feito. Mas, assim, fiquei muito satisfeito com o resultado que a gente conseguiu produzir na Agenda de Segurança Pública. Então, ela é, sim, uma prioridade, e a gente já disse isso por diversas vezes, Marcelo, que ela é tão importante, em função do momento que a gente vive, que ela está no mesmo grau de prioridade e ela não pode esperar que as contas públicas estejam em ordem, porque nós estamos falando da vida das pessoas. Nós estamos falando de uma escalada da criminalidade que coloca medo nas pessoas, que coloca a vida em risco das pessoas e que tem um impacto negativo no ambiente de negócios, que afugenta o investimento. Então, nós temos dito que ela caminha
par e passo com o esforço de colocar essa bagunça das contas públicas em ordem. A agenda de segurança não vai esperar o equilíbrio das contas públicas. Agora, eu tenho dito o seguinte, e me comprometi comigo mesmo, eu e o Bruno, de que nós vamos fazer essa campanha toda falando a verdade. Não importa se as pessoas não vão gostar. Nós vamos falar a verdade e aquilo que a gente acredita. No caso da Previdência, por exemplo, eu tenho falado isso sistematicamente. Estive no 12º Batalhão em Caxias, a convite do Coronel Douglas, falei para toda a corporação, ao final dos 10 minutos, 2 pessoas levantaram a mão para fazer uma pergunta, eu concedi a palavra. A primeira pergunta é: o senhor é a favor do nosso regime de aposentadoria especial? Eu disse não, e vou te explicar por que não. Vocês não deveriam ser a favor, porque isso virá contra todos, é insustentável. O Rio Grande do Sul está virando uma Grécia sem a União Europeia para ajudar. Não é possível imaginar que isso sustente hoje, de cada R$100 destinados a pagar o policial na ativa, outros 200 são destinados para pagar os aposentados. Não há sustentabilidade neste regime e nestas condições paramétricas de aposentadoria, né, e sem idade mínima. Não há. Então a gente pode se enganar. Thomas Sowell, que é um economista americano, diz o seguinte: quando as pessoas pedem impossível, só os mais mentirosos se elegem. Eu gosto de uma frase de Milton Friedman que diz o seguinte: só uma crise verdadeira é capaz de produzir soluções substanciais. Porque quando existe a crise, de fato, e a gente tem as ideias, aí o politicamente impossível torna-se politicamente inevitável. Então as reformas que a gente precisa fazer, necessárias para colocar as contas em ordem e voltar o Estado para a sua missão básica, que é indelegável, segurança pública é uma delas, é indelegável. É impossível imaginar que a gente possa terceirizar. A gente até pode contar e deve, sou defensor, por exemplo, de parcerias público-privadas no sistema prisional, que é um dos pilares da intervenção estatal para combater a criminalidade, né? A intervenção policial, o sistema prisional, o sistema judicial. E, inclusive, tenho dito que mesmo que o sistema judicial não esteja na mão do governador, ele depende do Congresso Nacional que faz as leis, depende do Judiciário que interpreta e aplica as leis, nós vamos colocar toda a nossa força e mobilização, capacidade de mobilização política, para, no Congresso Nacional, pressionar pela aprovação de medidas mais duras no combate à criminalidade. Pressionar pela aprovação de medidas que impeçam que um criminoso cometa um crime, seja condenado a 10 anos, cumpra 2 e vá para a rua cometer de novo. Para que um criminoso seja pego 3, 4, 5, 6 vezes pela Brigada Militar e seja solto pelo Poder Judiciário. Porque os presídios estão lotados, superlotados. Nós vamos defender, sim, uma política prisional para a construção de muitos presídios, porque apesar das cadeias lotadas, a gente prende pouco no Brasil e prende pouco no Rio Grande do Sul. Então, a ideia é acessar o fundo penitenciário, que tem mais de 4 bilhões disponíveis, que esse governo não acessou, nem o governo passado, e construir penitenciárias e resgatar um projeto de PPP prisional que nós fizemos lá há 10 anos atrás, e que eu fui o líder desse projeto, né? Organizei uma missão com participação do Poder Judiciário, Ministério Público, da Brigada Militar, para conhecer cadeias modelo no mundo, geridas em formato de PPP ou concessão, no Reino Unido, e eu já conhecia nos Estados Unidos alguns modelos de Supermax. Então, nós vamos ter uma política, sim, de combate duro, rigoroso à criminalidade. Vamos defender, por exemplo, não como uma questão de segurança pública, e sim como uma questão de liberdade individual, a revogação do Estatuto do Desarmamento. Porque, por mais que a gente possa imaginar que seja possível nos próximos anos a gente recompor o efetivo das forças policiais e construir delegacias especiais de combate ao abigeato no campo, as pessoas que estão no campo estão distantes da cidade e das forças policiais, e estão desarmadas e enfrentam a bandidagem sem condição de se defender a sua vida, a sua propriedade, a sua família. É um absurdo, um crime que se cometeu, com uma narrativa falaciosa de que desarmar o cidadão de bem ia trazer melhoria no combate à criminalidade. Muito pelo contrário, desde que aconteceu isso, em 2004, 2005, 2006, de lá para cá, só aumenta a criminalidade. E hoje, quer dizer, o bandido está armado e o cidadão de bem que entregou suas armas está desarmado. Então, segurança pública é prioridade para nós, não vai esperar o ajuste das contas públicas, né? E a gente vai trabalhar, sim, numa linha dura de combate à criminalidade. Quero lhe agradecer a resposta e lhe dizer que na moldura do nosso debate não cabe espaço para que a gente converse sobre a questão previdenciária, mas nós estamos à disposição do candidato. E na mesma linha da segurança pública, ou ainda mantendo a questão da segurança pública, eu peço ao delegado Cleiton, em nome dos delegados de polícia do Rio Grande do Sul, que lhe propõe uma reflexão. Obrigado, Coronel Marcelo Frota. Quero saudar aqui os colegas representantes da associação,
o nosso candidato Matheus Bandeira, o seu vice Bruno, doutor Bruno, o Rafael. E a nossa preocupação são as mesmas aqui da Brigada Militar, né? E nós gostaríamos de saber, doutor, diante da atual crise financeira do Estado, da demanda crescente dessa população, no que tange à segurança pública, como o senhor pretende aumentar o efetivo policial, né? E se pretende, se tem uma outra solução, e equiparar as unidades policiais, né? E qual é o protagonismo do servidor público no seu governo? Qual será, né? E uma outra questão é sobre presos em delegacias. Eu sei que o senhor tem uma teoria, por assim dizer, o senhor fala na bandidolatria, né? Que... Não é teoria minha. Não, mas é só uma constatação. Eu sei que o senhor da tem realidade. essa constatação e esse investimento, né? Que o senhor acha que tem que ter 3 pilares, né? Que é o investimento na polícia, no sistema prisional, no sistema prisional e no judiciário, né? Então, nós gostaríamos de ver uma solução e gostaríamos de que o senhor nos falasse sobre esses presos. Nós temos delegacias aqui, infelizmente, e o Rio Grande do Sul se vangloriava em não ter presos em delegacias, né? É verdade. E hoje nós temos delegacias lotadas de presos, em más condições, inclusive atentando contra os funcionários da delegacia, os policiais e as pessoas, o cidadão que recorre à delegacia. Então, nós gostaríamos que o senhor nos esclarecesse aqui, nos colocasse esse investimento, de que forma o senhor faria no seu governo. Tá bom. Obrigado pela pergunta, delegado. Primeiro, eu já falei antes, vou repetir, a ideia é negociar esta restrição, condicionalidade especificamente em relação ao regime de recuperação fiscal, para que a gente possa iniciar a recomposição do efetivo. Então, enquanto uma reforma, que não depende do governador, isso vai se dar no Congresso Nacional, uma reforma da Previdência não for feita, a ideia é adotar medidas que possam frear o ritmo de aposentadorias, né, com incentivo para que os que preenchem os requisitos de elegibilidade para se aposentar permaneçam, ou para trazer profissionais de volta. E garantir um nível de reposição no limite da capacidade das academias de polícia. Então, por exemplo, na Brigada Militar é 1.050, se não estou enganado, a capacidade de treinamento pela Academia de Polícia Militar. Então, a ideia é, no primeiro dia do primeiro ano, editar um decreto assegurando a recomposição do efetivo em 1.050 a cada ano. No primeiro dia. A mesma coisa para as demais polícias. A ideia é utilizar no limite a Lei de Incentivo à Segurança Pública, aprovada recentemente na Assembleia, para permitir que os 5% do ICMS de empresas possam ser destinados para um fundo, para que a gente possa reaparelhar, não só reaparelhar, investir em equipamento, em armamento, mas em armamento em condições de igualdade com o armamento utilizado pela bandidagem, em processo, em gestão, em tecnologia, porque tem muito que pode ser feito com tecnologia para melhorar a eficiência da polícia judiciária, da polícia científica, porque o nosso índice de elucidação de crimes é muito pequeno no Brasil e no Rio Grande do Sul, obviamente por falta de capacitação, por falta de investimento em tecnologia, né? E isso a gente pode fazer com investimento. Não dá para esperar 4 anos para botar as contas em ordem. Então vamos usar, no limite, a Lei de Incentivo à Segurança para poder criar um fundo e investir pesado. Só para lembrar que lá em 2008, quando nós colocamos as contas em ordem no governo da Ieda, logo no começo do ano, quando a gente percebeu que porque não sei se vocês lembram disso, mas nós reuníamos a cada final de mês toda a imprensa e anunciávamos os grandes agregados da receita, da despesa, o tamanho do déficit. No outro mês, qual era a receita, a despesa, o tamanho do déficit. E assim a gente foi mostrando e, portanto, não teve nenhuma surpresa. A gente mostrou que gradualmente as medidas estavam dando resultados e a gente estava chegando no equilíbrio. E nós já sabíamos no início de 2008 que isso ia acontecer. Quando a gente percebeu isso, nós chamamos as polícias e podem preparar os concursos. Tanto é assim que em 2009 foi o segundo ano de maior efetivo da Brigada Militar depois do período de 91 a 94, onde o efetivo foi de mais de 29 mil, nesses 4 anos do início da década de 90, e em 2009 foi de 27.964 policiais. Vocês podem conferir porque está gravado, mas eu posso ter errado nos 964, mas é 27 mil e alguma coisa.
Agora a memória me falha, eu costumo não ter problema com o número. Mas foi mais de 27.500 policiais. Por quê? Porque lá atrás a gente... Mas ainda assim a gente incorreu no mesmo problema, de não repor ao longo de 2007, 2008. Isso aconteceu a partir de 2008, 2009. Fruto do quê? Do equilíbrio das contas públicas. Então não há mágica. Como é que a gente pode frear o ritmo de aposentadorias na Brigada Militar, na Polícia Civil? Bom, incentivo para permanência, né? Restabelecer o incentivo para permanência após preenchimento do requisito de elegibilidade. Eu tenho uma ideia de propor um incentivo específico para trazer policiais que num período recente foram para a inativação, para montar uma força-tarefa que possa substituir a força-tarefa hoje utilizada na PEG e na penitenciária, no Presídio Central, que é formada por policiais ativos, com um custo elevado também para o Estado, para a Brigada Militar, tira eles de lá, devolve para o patrulhamento nas ruas, para o policiamento ostensivo, e traz com incentivo aqueles que já se aposentaram para formar uma força-tarefa e continuar à frente da Penitenciária Central, até que a gente, com um novo presídio ou com uma PPP, possa substituir definitivamente, porque não é a função da Brigada Militar estar lá. Mas eu entendo que se ela não estivesse lá hoje, nós teríamos um risco extraordinário de colapso naquele sistema penitenciário, lá e na PEG. Né? E é por isso que está lá até hoje, não é por outra razão. Né? Então, medidas que nos permitam manter aqueles que já preencheram os requisitos de aposentadoria e trazer os que se aposentaram recentemente e, ao mesmo tempo, garantir a reposição no nível da capacidade de treinamento das polícias nos próximos 4 anos. E recursos para investir, lei de incentivo à segurança pública. Grosso modo, isso. Tem muito que dá para fazer com investimento em tecnologia e gestão. Como presidente de uma consultoria, da maior consultoria de gestão do Brasil e da América Latina, 15% do que a gente fazia era para governos. E muito do que a gente fez foi para a segurança pública. Nós trabalhamos 4 anos lá no Rio de Janeiro com o então secretário Beltrame, definindo o plano de ação de longo prazo e médio prazo, com indicadores para cada um dos principais crimes violentos contra a vida, contra o patrimônio, com indicadores, metas de redução gradual e plano de ação para essas metas, colocando integração entre Polícia Civil e Polícia Militar, unificando as áreas de atuação geográficas e estabelecendo um sistema de incentivos com bonificação para policiais civis e militares no atingimento das metas. Nós fizemos isso depois em São Paulo, num programa chamado São Paulo contra o Crime. Eu participei desse projeto financiado pela iniciativa privada, né? E que permitiu que São Paulo, depois de um período de 2 anos, trouxesse o índice de homicídios para cada 100 mil habitantes para abaixo de 10, pela primeira vez na história do Brasil, né? Compatível com vários países desenvolvidos. Porque o que a gente vive hoje no Brasil é uma coisa alucinante. No Brasil, mata-se mais a cada ano do que o número de americanos que morreram na Guerra do Vietnã. Nos últimos 5 anos, matou-se mais de morte matada no Brasil do que em toda a Síria, que é um país conflagrado por guerra civil. Se a gente não atuar de maneira assim, muito determinada na segurança pública, a gente não resolve este problema. E aí eu sempre tenho dito, a culpa dessa escalada da criminalidade não é da sociedade, não é de ações da sociedade. A culpa não pode ser da vítima. Né? Eu falo de bandidolatria porque é uma realidade, porque existe isto presente no sistema judiciário, né? De que o bandido é vítima da sociedade. Não é vítima da sociedade, não é. A sociedade é vítima da criminalidade, porque o bandido age racionalmente, porque existem incentivos negativos que não estão presentes, porque ele sabe que ele pode cometer um crime e a dificuldade de ser pego é enorme. E se ele for pego, a dificuldade de ser preso também, a chance dele não ser preso é enorme, porque o juiz pode dizer, tá cheia a cadeia, manda para casa. E se ele for preso, existe uma verdadeira porta giratória nas cadeias, que é um termo cunhado por um dos promotores aqui do Rio Grande do Sul, Bruno Amorim Carpes, né, que inspirado, aliás, num artigo dele, publicado no Estado de São Paulo, eu fiz um vídeo para tratar exatamente disso, da narrativa falaciosa do encarceramento em massa no Brasil, que não é verdade. Se nós adotarmos critérios internacionais, nós somos o 50º país que mais prende, e nós somos um dos que tem maior população no mundo. Então, não sei se eu respondi a tua pergunta. Agradecer ao senhor, o delegado Cleiton, a intervenção, os delegados, e a Associação dos Procuradores do Estado do Rio Grande do Sul estão aqui presentes com a doutora Patrícia, que vai lhe formular uma reflexão. Boa tarde, Patrícia. Tem que pegar o microfone, doutora. Boa tarde a todos, em especial ao candidato que nos honra com a sua presença, ao Marcelo, que nos oportunizou a presença aqui hoje. Eu gostaria de propor uma reflexão, candidato Matheus, sobre saúde pública. Com mais de 85 mil processos ativos, o Rio Grande do Sul lidera o ranking nacional de judicialização da saúde.
Isso é um fenômeno que iniciou no início da década de 2000 e que não parou de crescer em ritmo galopante. No ano passado, o gasto com atendimento de demandas judiciais alcançou a cifra de 380 milhões, ou 16% do orçamento da saúde. Em diversos anos, os gastos com atendimento de demandas judiciais superam em até o dobro os gastos administrativos da Secretaria da Saúde em assistência. Temos observado, inclusive, uma mudança no perfil das demandas judiciais nos últimos anos. Inicialmente eram demandas individuais, por determinados medicamentos ou serviços, e atualmente temos uma quantidade grande de demandas coletivas, que buscam a incorporação de políticas públicas, e também, mais recentemente, demandas de hospitais em função de descontinuidade de incentivos, de atrasos no repasse de recursos aos hospitais. A saúde é uma das grandes preocupações da sociedade, juntamente com a segurança pública. Ela sempre aparece nas pesquisas como uma das grandes preocupações. E a reflexão que eu proponho ao senhor, a pergunta especificamente, é quais são as suas propostas para que se alcance uma redução na judicialização da saúde, uma diminuição da intervenção do Estado, para que a Secretaria da Saúde volte a ser a protagonista na determinação das políticas públicas, especialmente na assistência farmacêutica, que atualmente acaba sendo gerida pela demanda judicial, e os gastos, inclusive com depósitos, se avolumam, e em função dessas novas realidades, neste ano de 2008, nós temos um gasto uma quantidade de em torno de 23 bilhões mês de bloqueio judicial para atendimento das demandas da saúde. Quais são as suas propostas, então, para a redução da judicialização e quais as políticas a serem desenvolvidas pela Secretaria na área da saúde pública? Obrigado pela pergunta, Patrícia. Esse tema eu conheço bem. Quando eu dirigi o Tesouro, trabalhava muito próximo da Procuradoria para tentar frear o ritmo de despesas com a judicialização. E eu lembro que no ano de 2007, isto alcançou próximo de 100 milhões. O que era um valor absurdo, porque na época o orçamento da Secretaria de Saúde era em torno de R$1 bilhão. Ou seja, 10% era capturado por demandas judiciais, que não necessariamente representavam a parcela que mais necessita da sociedade. E isso é fruto do dispositivo constitucional que nós temos, que diz que saúde é um direito de todos, indistintamente, independente da necessidade ou não, da dependência de recursos ou não, e um dever do Estado. Só que o Estado somos nós. Quem é o Estado? O Estado somos nós. Você também lembra aquela frase famosa de Frederic Bastiat, na época da Revolução Francesa: todos querem viver às custas do Estado, mas esquecem que o Estado vive às custas de todos. Então, o que acontece com o orçamento de saúde? O nosso modelo de saúde, o SUS, que é sempre dito para todos e celebrado como um modelo de inclusão, um modelo abrangente e inteligente, é um modelo que garante aquilo que o Estado não pode cumprir. E quem se apropria da maior parcela dos recursos da saúde são aqueles que têm mais acesso a bons advogados, ou até aqueles que são instigados por advogados de indústrias farmacêuticas, muitas vezes. A gente sabe que tem uma indústria nesse meio. É um modelo tripartite de financiamento, União, Estados e municípios. É um modelo com um incentivo à municipalização, à gestão plena do SUS pelos municípios, mas poucos municípios assumiram a gestão plena. Então, o Estado tem um papel importante como regulador e como protagonista. E ele está limitado hoje, essencialmente, a colocar os recursos que são obrigatórios pela Constituição, do dispositivo constitucional que obriga o Estado a colocar 12% da receita líquida de impostos e transferências. Não há chance de imaginar que vai ter aumentos substanciais num primeiro momento, porque só vai aumentar na medida em que aumentar o orçamento. Porque como o Estado gasta mais do que arrecada, ele vai se limitar a colocar os 12%. E aí ele tem este paradoxo: 12% da receita líquida de impostos é mais ou menos 4 bilhões de reais. O Estado gasta em torno de 300 e alguma coisa com demandas judiciais e outros 400, talvez, próximo disso, com uma parcela de contribuição patronal para o IP.
que beneficia os servidores públicos, obviamente. Então, é uma contribuição registrada como participação dos gastos em saúde, as despesas em saúde, que é per capita muito maior para cada servidor público do que a gente coloca para o resto da sociedade. Esse é um problema também. E tem um problema, que também é um paradoxo, que a gente tem longas filas de espera para exames de média e alta complexidade, a gente tem equipamentos disponíveis em organizações privadas, filantrópicas, que são caríssimos e que não funcionam 24 horas por dia, o que é um absurdo, o que poderia ser utilizado para reduzir essas longas filas, foi o que fez São Paulo naquele modelo do Corujão, né? E a gente não tem inteligência nem gestão do lado da Secretaria da Saúde. Então, nem para combater essa escalada da judicialização, que terá que ser feito no âmbito judicial, terá que ser feito com a participação da Procuradoria, porque dado que a maioria do judiciário entende, interpreta literalmente o dispositivo da Constituição de que é um direito de todos, quem chega lá e demanda, leva. Né? É isso que faz com que essa despesa seja cada vez mais crescente e essas pessoas se apropriem de uma parte substancial do orçamento da saúde. Nós vamos precisar ou reformar a Constituição ou vamos precisar criar um convencimento junto com o Poder Judiciário de que não dá para ser assim. Quais são as demandas que que não estão sendo atendidas, podem ser atendidas com planejamento e que podem frear, porque toda vez que a gente acaba sendo atropelado pela decisão judicial, que vai lá e saca os recursos nas contas do Estado, eu me lembro disso, pô, vamos atender a demanda judicial, quando a gente ia atendê-la, já tinha sido, a conta do Estado já tinha sido acessada pelo judiciário e a gente acabava pagando 2 vezes, depois tinha um trabalho todo de encontro de contas, pagamos 2 vezes aqui essa demanda. Então tem um trabalho para fazer aí que é de gestão, tem um trabalho para fazer em relação ao orçamento que é de inteligência e gestão, inteligência do ponto de vista de mapear a demanda onde ela está e garantir a oferta através da contratualização que o Estado faz compatível com a demanda, com centros, estimular a ideia de centros regionais que possam ganhar escala para atender, para fazer a prestação de serviço com mais baixo custo, ou seja, melhorar a produtividade do gasto em saúde, porque a gente tem várias entidades credenciadas na Secretaria da Saúde, no âmbito da contratualização, que não respondem à demanda, que foram feitas no passado por interferência política. Então tem um trabalho para fazer aí, um trabalho para colocar inteligência e gestão no processo, inclusive em relação aos contratos. Agora, a saúde do século XXI, e eu tenho aprendido muito com saúde, porque na consultoria, o setor de saúde era um setor expressivo na nossa prática, a gente atendia hospitais de referência no Brasil, Albert Einstein, Sírio-Libanês e operadoras de saúde, e por curiosidade eu participava dos projetos, mas nos últimos anos eu tenho atuado como membro do Conselho de Administração do Hospital Moinhos de Vento. Tenho aprendido muito sobre o que pode ser feito com investimento em tecnologia, como a gente pode melhorar a produtividade do gasto em saúde. Saúde do século XXI ela é tecnológica, ela é baseada em prevenção e em boa gestão. A gente usa muito pouco tecnologia, a gente tem 0 de gestão e a nossa atenção, né, devia ser voltada para a prevenção. Tem formas de fazer isso, concentrando recursos, por exemplo, na intervenção do Estado na regulação, com telemedicina, podendo trazer especialistas para a regulação, que junto com a atenção básica, a atenção primária nas unidades básicas de saúde, possam resolver boa parte dos casos que hoje são encaminhados para filas, por absoluta incapacidade do médico clínico geral que atende essa demanda. Né? E que com o apoio de um especialista via telemedicina poderia resolver, estima-se que 60% dos casos poderiam ser resolvidos com telemedicina. Então, esta é uma das alternativas, uma das vias para que a gente possa melhorar a qualidade do atendimento. A gente tem que começar a medir a qualidade do atendimento. Não se mede hoje. Tudo aquilo que se contratualiza não se mede. Nem a qualidade, nem a própria prestação do serviço. Tem um trabalho de auditoria que foi feito na Secretaria da Saúde que mostra que boa parte do que é pago não está contratualizado, não faz parte do escopo, e boa parte do que está no escopo não é prestado. O serviço não é prestado. Então tem muito para fazer com gestão, com inteligência, e um trabalho junto com a Procuradoria para tentar minimizar o impacto da judicialização, que só vai ser resolvido, na minha opinião, assim, definitivamente, com alteração na Constituição. Obrigado, candidato Matheus Bandeira. A doutora Juliana representa aqui os defensores públicos do Estado do Rio Grande do Sul e vai lhe propor também uma reflexão e uma pergunta. Boa tarde a todas e todos. Boa tarde, Coronel Frota. Mais uma vez, parabenizo pela iniciativa desses encontros de debate sobre os destinos do nosso Estado. Boa tarde, Bruno, também aqui que nos prestigia, ao Rafael, também aqui presente, e ao nosso candidato, Matheus Bandeira, também a minha saudação.
Eu sou presidente da Associação dos Defensores Públicos do Estado do Rio Grande do Sul, e até foi importante a fala anterior sobre saúde. A Defensoria Pública ela foi reconhecida na Constituição de 88 como essencial, atividade jurisdicional do Estado, e, a partir de então, nós estamos num crescente de reconhecimento constitucional. Com a reforma do Poder Judiciário, em 2004, nós conquistamos a nossa autonomia orçamentária, financeira, administrativa, e agora, com a última reforma, em 2014, nós tivemos o reconhecimento, então, da importância da Defensoria Pública como uma instituição permanente, promovedora dos direitos humanos, e também veio com isto o comando constitucional de que a Defensoria Pública possuísse defensores públicos em todas as unidades jurisdicionais. Eu faço essa construção histórica e também trago o exemplo da saúde, porque a Defensoria Pública, com o seu papel dentro do Estado Democrático Constitucional, ela vem se mostrando extremamente eficiente em auxiliar o próprio poder público na gestão. O exemplo da saúde que eu trago é que a Defensoria Pública ela somente judicializa um processo, uma demanda, quando estão esgotadas todas as esferas administrativas, por exemplo, para um fornecimento de medicamento. Isso faz com que a gente tenha uma diminuição de custo e a gente utilize a rede, faça a rede funcionar, a rede pública, que deveria funcionar a contento e não haver a necessidade de uma demanda judicial. Eu trago essa reflexão porque a Defensoria Pública ela vem aumentando o seu número de atendimentos. Hoje, no relatório de 2017, até que eu trouxe já para entregar para o senhor, nós tivemos mais de 730 mil atendimentos, mas, ao mesmo tempo, nós tivemos uma diminuição do ajuizamento de demandas, o que demonstra que nós estamos trabalhando para a solução extrajudicial do conflito, nós estamos trabalhando para que se consiga resolver de forma extrajudicial e administrativa as demandas que chegam até a Defensoria Pública. A nossa dotação orçamentária, como o senhor bem deve saber, ela é de um percentual infinitamente menor, sempre fomos escanteados, mas nem por isso deixamos de desempenhar da melhor forma a nossa atribuição, tanto que hoje a Defensoria Pública ela é reconhecida como uma instituição da confiança do povo gaúcho, de maior credibilidade também, porque a gente vem, mesmo com o nosso orçamento menor, conseguido desempenhar a nossa função. Eu faço essas considerações para perguntar para o senhor qual vai ser a sua postura em relação, primeiro, ao repasse do 10º, já que foi reconhecida a nossa paridade, as demais carreiras de Estado, ao Ministério Público e ao Poder Judiciário, e também qual o seu plano de ação para o cumprimento constitucional de nós termos defensores públicos em todas as unidades jurisdicionais até 2022. É um comando que está previsto na Constituição, que é em decorrência da Emenda Constitucional 80 de 2014, e se sabe hoje que a Defensoria Pública presente nas comarcas ela implica numa redução de gastos públicos e uma maior eficiência na prestação desse atendimento à sociedade, à comunidade carente. Obrigado pela pergunta, Juliana. Acho importante essa visão de buscar a solução dos conflitos, evitando a judicialização. No que dependesse de mim, e não depende, porque a Defensoria tem autonomia, ela teria até mais trabalho, porque defenderia, por exemplo, os policiais que, no uso das suas atribuições, quando se envolvem em alguma ocorrência, não têm a cobertura do poder público na sua defesa. O que eu acho lamentável, né? O Estado não cuida do seu próprio servidor que está na rua para defender a vida do cidadão. E a gente precisa de uma solução para isso. Seria contraditório que eu tivesse algum plano de ação para o cumprimento dessas metas da Defensoria, até porque a Defensoria tem a sua autonomia. Então, meu plano de ação é para o Poder Executivo. Agora, em relação aos duodécimos, eu acabei não falando isso na pergunta do Marcelo, e tenho falado isso publicamente. Eu tenho dito o seguinte, Juliana, com todo o respeito que eu tenho por todos os poderes. É inadmissível, na minha opinião, e isto é fruto de uma decisão política covarde, que falte recurso, né, que o drama de trabalhar para um Estado falido só afete a vida do servidor do Poder Executivo, do policial, do professor, do profissional da saúde, das demais carreiras do Poder Executivo. É inadmissível, porque a sociedade não paga imposto primeiro para esse, depois para aquele, depois para aquele outro. É inadmissível que a crise que a gente vive, que é decorrente
decorrência da irresponsabilidade fiscal dos governos, mas também da irresponsabilidade do parlamento, ainda privilegia o próprio parlamento, que recebe seu 12º, paga tudo em dia, todas as suas contas. Que o Poder Judiciário, que o Ministério Público, que a Defensoria recebam rigorosamente em dia, enquanto os demais servidores sofrem este drama de ter seus salários atrasados e parcelados. O mesmo dispositivo constitucional, quer dizer, ou em mesmo grau de hierarquia, porque não há hierarquia na Constituição, há um dispositivo constitucional que determina o pagamento em dia do salário dos servidores e que é descumprido. E há um dispositivo constitucional que é respeitado, que determina o repasse do 12º. Existe já, e a gente sabe disso, todos sabem disso, quer dizer, a Lei de Responsabilidade Fiscal lá atrás já tinha tratado disso, se não me engano, no artigo 9º, inciso 2º, quer dizer, o dever de os poderes, quando há frustração no orçamento, ajustarem os seus orçamentos por ato próprio. E a gente tentou fazer isso lá em 2007, pela primeira vez, quando os poderes se mobilizaram e ingressaram em juízo, arguíram a inconstitucionalidade desse dispositivo, quer dizer, a inconstitucionalidade de uma lei que determina que eles próprios façam por ato próprio. E aí, com isso, ninguém faz. Então, aquilo que se colocou no orçamento, que é uma previsão, acaba sendo repassado rigorosamente em dia para todos os poderes, e o Poder Executivo é quem sofre a dificuldade, o drama de enfrentar a frustração de receita e, com isso, parcelar os salários. No que depender de mim, eleito governador, se tiver que atrasar o pagamento dos salários dos servidores, eu vou atrasar o repasse do 12º. Pode ser que o Poder Judiciário mande me prender, mas aí vai ser bom porque a gente pode levar essa discussão para o STF e discutir com toda a sociedade se um juiz, um promotor, um defensor, um deputado tem precedência sobre um policial, um professor, um profissional da saúde e assim por diante. Se faltam recursos, todos deveriam sofrer o drama de trabalhar para um Estado quebrado, porque todos seriam sócios do problema, todos seriam sócios do ajuste. Essa é a minha interpretação sobre isso. Não há por que descumprir um dispositivo constitucional que afeta só aqueles que têm menos voz, que têm menos capacidade de pressão e privilegiar outros poderes que vivem à margem da crise. A crise deve ser de todos, porque a responsabilidade pela situação que a gente chegou é de todos, inclusive do Poder Judiciário, inclusive do Ministério Público, inclusive dos poderes, do Tribunal de Contas, porque juntos firmaram um acordo tácito, um entendimento, legítimo ou não, de que determinadas despesas não são despesas de pessoal. E isso fez com que a gente estivesse cumprindo, quando já não estava mais, os limites da LRF. E a gente seguisse no caminho da deterioração das contas públicas, mas ainda sem sofrer as restrições impostas pela LRF de impedir reajuste, impedir contratações. Então, a minha interpretação é de que, se faltam recursos, todos têm que sofrer o drama desta crise fiscal. Todos, na mesma proporção. Seria didático. Obrigado ao candidato, Dr. Matheus Bandeira. Esse é o momento que o senhor toma uma água e se prepara para os 5 minutos das considerações finais. E eu, por meu turno, cumpro o honroso prazer de agradecer novamente a presença dos defensores, dos auditores de conta, dos auditores fiscais, dos procuradores, dos delegados de polícia, que prestigiam a Associação dos Oficiais da Brigada Militar e os oficiais do Corpo de Bombeiros nesses encontros, que são encontros de prestação de serviço público, prestação de serviço aos nossos associados e de alguma forma também nós gostamos de imaginar de reflexões qualificadas, porque propostas por pessoas que conhecem a fundo a administração do Estado do Rio Grande do Sul. Cumprimentar não só o senhor pela sua disposição em estar aqui conosco, da mesma forma o seu candidato a vice, o doutor Bruno Miragem, também o candidato a deputado estadual, o candidato Dentinho. Agradecer a todos os senhores também que estão aqui na nossa assistência, em especial ao Tenente-Coronel Marcelo Speche, que é diretor aqui da Associação de Oficiais e que cumpre também uma das missões mais importantes que a associação tem, que é junto a Brasília, né? E lhe dizer, doutor Matheus, que nós convidamos através das presidências de partido, através do próprio TRE, quando nós informamos que faríamos esses encontros, nós convidamos a todos os candidatos, em especial na majoritária, ao governo do Estado. E nós também gostamos de imaginar que este deve ser um momento de prestígio destes candidatos que dizem que os servidores são essenciais para a consecução dos seus planos de governo, dos seus objetivos para o futuro do Rio Grande, mas até agora nem todos confirmaram a presença. Então nós gostaríamos de louvar que já estiveram aqui conosco o Dr. Jairo Jorge, o Dr. Miguel Rosseto, o Dr. Eduardo Leite e da mesma forma o Partido Novo e o Dr. Matheus Bandeira, que tem 5 minutos para as considerações finais.
Muito obrigado, Marcelo. Quero mais uma vez agradecer a iniciativa de vocês e de poder falar com os representantes dessas categorias de Estado do Rio Grande do Sul. Tem sido para nós, para mim, para o Bruno e para todos que nos acompanham nesse processo, assim, uma felicidade participar desta empreitada, né? A gente, quando decidiu topar essa parada de ingressar no pântano que é a política, eu estava muito ciente da situação do Estado. Modéstia à parte, eu acho que eu tenho certeza que conheço as finanças públicas mais do que qualquer outro candidato. Tenho certeza que tenho mais experiência relevante no setor privado e no meio empresarial do que qualquer outro candidato, né? Mas eu sei da dificuldade de fazer política falando a verdade. Quando nós começamos a discutir, de fato, a hipótese de aceitar o convite, eu conversei com 3 pessoas que foram marqueteiros de políticos hoje que exercem mandatos fora do Rio Grande do Sul. E perguntei para os 3 a mesma coisa. Perguntei para os 3 se dava para ganhar uma eleição sem fazer coligação, se dava para ganhar uma eleição sem tempo de televisão e se dava para ganhar a eleição falando a verdade. A resposta, com algumas pequenas variações de todos, era de que não, não e não. Foi aí que eu me entusiasmei e decidi entrar nesse projeto e provar que eles estavam errados. A gente não tem marqueteiro, a gente fala a verdade. Tem coisas que vão agradar alguns, tem coisas que vão desagradar outros, tem coisas que eu falei aqui que certamente vão desagradar algumas das categorias, mas não importa, é o que a gente acredita. E a gente acredita que sem enfrentar o problema pela sua causa raiz, não haverá solução. A gente só estará postergando a solução do problema e talvez com ainda mais custo, né? Com mais trauma. Eu tenho dito que o Rio Grande do Sul atravessa uma linha muito tênue entre a crise fiscal que nós vivemos nos últimos 4, quase 5 décadas e uma linha muito tênue entre essa crise e o colapso. E o colapso seria, de fato, nós enfrentarmos um déficit de 5, 6 bilhões, porque a gente sempre falou de cenários com déficit de 5, 6 bilhões, mas ele nunca aconteceu. Seja porque nós, por força de liminar, não pagamos a dívida hoje, seja porque várias alternativas heterodoxas surgiram nesses últimos 3 anos, a venda da folha dos servidores para o Banrisul, enfim, vários mecanismos que foram fundamentais para financiar a parte substancial do déficit e nós só convivemos com pequenos atrasos. Pequenos atrasos, eu digo que é muito ruim para quem recebe o salário em atraso, né? É um drama, mas que eles são muito pequenos diante do que pode acontecer se de fato as alíquotas majoradas não forem renovadas, não houver autorização para privatização e, portanto, não haverá o regime de recuperação fiscal. Rio de Janeiro talvez expresse bem essa falência fiscal e operacional que nós temos dito que pode acontecer no Rio Grande do Sul, né? Com intervenção militar, um Estado que não consegue mais dar respostas para a sociedade, não consegue sequer garantir segurança pública. Esse é o fim, porque esta é a principal razão do Estado, né? Garantir a soberania nacional em nível nacional, garantir a segurança das pessoas, do direito à vida, o direito mais fundamental, do direito à propriedade. Mas sem isso não há ambiente de negócio, sem isso nada acontece. Então a gente decidiu encarar esse projeto e a gente tem feito assim, com muita alegria. Nós decidimos juntos que nós não íamos nos estressar, que a gente ia fazer isso e fazer de uma forma divertida. E a gente tem ocupado todos os espaços que nos dão para falar das nossas propostas, do que a gente acredita. Neste final de semana, nós ficamos 24 horas online, transmitindo pela internet, pelo Facebook, respondendo a pergunta de todos os apoiadores, curiosos, quem não conhece a proposta do Novo. É uma maneira inédita de fazer isso, nunca se fez isso no Brasil. Fizemos isso inspirado num seriado no House of Cards, do Netflix, que lá só aconteceu na ficção, aqui aconteceu na realidade. Muito feliz de ter participado desses primeiros debates e também pelo fato de que as rádios e as emissoras de TV aqui no Rio Grande do Sul têm adotado critérios justos e não apenas o critério da lei, como tem acontecido em nível nacional ou em outros estados, impedindo a participação de novatos na política como nós, como Partido Novo. A lei determina a participação apenas dos candidatos de partidos ou coligações que tenham representação de pelo menos 5 membros no Congresso Nacional. E só isso. E é o que as redes nacionais de televisão têm cumprido. Só isso. A letra da lei, que foi feita pelos políticos profissionais, né, que querem criar blindagens e impedir a entrada de pessoas novas na política. Aqui a gente
teve a grata satisfação de receber os critérios jornalísticos da Band, da Rádio Gaúcha, da Rádio Guaíba, né? E aqui também, né, por iniciativa de vocês, de receber todos e poder debater em igualdade de condições. Então, a gente está muito feliz, a gente acredita que esta é uma oportunidade única para começar uma virada no Brasil e no Rio Grande do Sul, de fazer escolhas diferentes, né? Vou citar aqui de novo Albert Einstein, tem uma frase que para mim é memorável, que dizia que é insanidade fazer sempre tudo do mesmo jeito e esperar resultados diferentes. Neste caso, fazer as mesmas escolhas, variações das mesmas propostas, dos mesmos políticos, das velhas práticas e esperar resultados diferentes. A gente está oferecendo uma alternativa completamente diferente dos partidos da política tradicional. A gente acredita que é a primeira vez que o Brasil vai para uma eleição com um nível de insatisfação muito grande, com um nível de indignação muito grande, com um nível de descrença na política. Justamente por isso, a nossa tarefa tem sido chegar ao maior número de pessoas para mostrar que vale a pena ter esperança e apostar em algo novo. Então, quero agradecer mais uma vez a presença de vocês e a oportunidade de responder as proposições, ainda que eu não tenha dito exatamente aquilo que todos gostariam de ouvir. Não, mas, da mesma forma, nós gostaríamos de agradecer a sua presença mais uma vez, a presença dos amigos, presidentes e representantes das entidades de classe das carreiras de Estado do Rio Grande do Sul, agradecer ao senhor e a senhora que estão nos assistindo, em especial os nossos associados que compõem aí o funcionalismo público estadual e os militares estaduais. Muito obrigado a todos, até uma próxima oportunidade.